Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia em Casa. Esse é o nosso segundo estudo e a cada encontro a gente vai aprendendo mais da Palavra de Deus e de Sua vontade para as nossas vidas. No nosso último encontro, nós estivemos juntos falando sobre a Bíblia e sua origem. Então agora eu convido a você a tomar sua Bíblia, pois o tema que iremos estudar hoje é como interpretar a Bíblia e saber que existem regras e normativas para interpretá-la. Mas antes, eu tenho duas considerações para fazer. Quando tratamos esse assunto de interpretação bíblica, é algo muito sério, porque quando cada um começa a interpretar a Bíblia do seu jeito, isso dá margem para se criar vários movimentos religiosos. Uma outra consideração é que muitas pessoas têm a Bíblia em mãos, mas em sua maioria, o relato é que acham a Bíblia muito complicada e difícil de entender. E o resultado é que, infelizmente, acabam abandonando, sustentados por essa justificativa. Então, como é nosso hábito, nós nunca podemos estudar o livro de Deus sem antes fazer uma oração. Então feche seus olhos. Oh, meu querido e amado Deus, eu te agradeço, Pai. Te louvo por esta oportunidade que Tu está me dando de pregar a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, abençoe este estudo, que o Espírito Santo possa nos iluminar, Pai, para levar ao entendimento correto daquilo que Tu queres passar para nós e da Tua vontade, Senhor Deus. É o que nós choramos, para que seja feita a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao nosso primeiro texto. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, verso 14. E diz assim: Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Qual o significado destas palavras de Jesus? Ele estava dizendo que se uma pessoa que não tem a verdade tentar guiar uma outra, ambos continuarão no erro. Então, nessa primeira lição, nós aprendemos que, para que não sejamos cegos espirituais, nós precisamos que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos abra os olhos. E partindo desse ponto, nós devemos saber como interpretá-la, pois a falta de uma interpretação correta nos levará a uma leitura de aplicações indevidas. O segundo texto que nós vamos ler está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, e diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que acabamos de ler deixa muito claro que eu não devo dar ao texto a aplicação que eu acho que ele deve ter. Mas o texto em si, ele tem que me dizer qual é a interpretação correta. Isso acontece quando eu sigo as regras da hermenêutica. Mas o que é isso? É a interpretação do sentido das palavras. É a arte e ciência de interpretar textos sagrados ou leis. A hermenêutica ela é uma regra muito utilizada para quem faz ou já fez curso de direito. Por exemplo, a hermenêutica jurídica, que serve para compreender o significado dos termos. Você sabia que tradição em direito civil tem um significado totalmente diferente daquilo que estamos acostumados? Bom, a palavra hermenêutica ela foi criada com base na cultura grega, associada ao deus grego Hermes, que, segundo a mitologia grega, traduzia tudo o que a mente humana não compreendesse, intitulando-o como Deus intérprete. Então, partindo dessa origem, a hermenêutica tem essa função, o de tornar clara a mensagem de um emissor para um receptor. Você sabia que nas Escrituras tem o próprio Jesus praticando hermenêutica? E isso descobrimos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. E diz assim a palavra do Senhor: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqui vemos Jesus em um estudo bíblico com dois homens que estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. No contexto desse trecho, esses dois homens estavam tristes porque sabiam que Cristo havia sido crucificado e morto, porém eles não sabiam que Cristo havia ressuscitado, somente boatos que o corpo dele havia desaparecido. Então Jesus se dispõe no meio deles e usa esse tipo de metodologia. Ele começa por Moisés, porque foi Moisés quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, e ele discorre por todos os profetas que falavam dele mesmo. Então qual é a primeira regra que eu aprendo com Jesus? Quando eu quero estudar um tema, eu não posso ficar restrito em apenas uma passagem. Há apenas um livro da Bíblia. Quando eu me disponho a fazer um estudo temático, eu tenho que buscar se toda a Bíblia concorda com aquele tema proposto. E é justamente o que iremos fazer nas próximas semanas. Pegaremos temas da Bíblia, como por exemplo, perdão, morte, salvação, e vamos ao longo de vários livros da Bíblia descobrir o que ela diz sobre aquele tema.
Então, se você chegou hoje aqui nesse canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações relacionadas ao nosso estudo, tá bom? E aproveita e chama mais gente para participar do nosso estudo. E vamos juntos fazer uma campanha de estudos da Bíblia, combinado? Qual foi a conclusão que chegou o eunuco no seu diálogo com Filipe? Procura o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 30 a 31. E diz assim a palavra do Senhor. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, durante o processo de interpretação da Bíblia, muitas das vezes vamos precisar de ajuda, precisar que alguém nos oriente. E esse é um dos objetivos principais para estarmos aqui. Por isso que a palavra de Deus é um espetáculo, é uma coisa maravilhosa, pois você aprende, entende, aplica e ainda ensina outras pessoas. E nós vamos passando assim, de um para outro, para que o ensino da palavra de Deus ele alcance o maior número de pessoas possível. E esse é com certeza o desejo de Deus para todos nós. O que disse Pedro sobre os escritos de Paulo? Vamos novamente para 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. E diz assim a palavra do Senhor. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Bom, aqui você vê claramente que o próprio Pedro, ele reconhece que há partes na Bíblia que são difíceis de entender, concordando totalmente com a fala do eunuco a Filipe. Então, quando a gente se deparar com algum tipo de dificuldade, quando a gente estiver lendo a Bíblia, em vez de desistir, vamos procurar por ajuda. Uma ressalva aqui. Com relação a procurar ajuda, pode surgir alguma dúvida na sua cabeça. Por exemplo, bom, já que o João está falando que eu preciso de ajuda, será que eu vou ter que procurar uma igreja para pedir para um pastor me explicar os pontos difíceis? Bom, o meu conselho é que você sempre procure um cristão maduro na fé para explicá-lo os pontos difíceis de entender, assim como Pedro relatou no trecho que acabamos de ler. E veja bem, quando eu falo cristão maduro, não precisa ser necessariamente um líder congregacional. Mas vamos partir aqui do pressuposto que você nunca pegou a Bíblia para ler e nem sabe por onde começar. Nesse caso, eu te aconselho a começar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ao se deparar com os textos ali, você vai perceber que o seu conteúdo básico, ele narra todo o ministério de Jesus enquanto ele esteve entre nós. Como, por exemplo, a cura de um paralítico perto de um tanque chamado Betesda, em João 5. Ou ainda quando Jesus transforma água em vinho em João 2. Entenda que em ambas as histórias não necessitam de um esforço para poder entender. Comece do mais fácil para o mais complicado, do mais simples para o que necessita de um maior aprofundamento para entendimento. E por mais que tenha pontos difíceis de entender, a Bíblia é um livro extraordinário, pois até uma criança pode entender algumas de suas partes. É um livro simples, mas ao mesmo tempo também é um livro complexo. A pergunta que fica é, o quanto eu quero conhecer esse Deus? E o quanto eu estou disposto a me esforçar para isso? Princípios fundamentais. Quero falar com vocês sobre a origem divina, a totalidade das Escrituras e a autoridade bíblica. A Bíblia não é um livro de origem humana. Ainda que homens falhos e pecadores como nós tenham escrito este livro, a sua origem é divina. Vamos ver um verso que confirma isso? Volte a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Uma coisa chama atenção aqui. A expressão homens santos não quer dizer homens que nunca pecaram, porque santidade na Bíblia não é igual a impecabilidade. Em Romanos 3,23, Paulo escreve que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a palavra santo nesse contexto significa separado para algo sagrado. Quanto à totalidade das Escrituras, Paulo ele escreve a Timóteo e está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então este é o segundo princípio que nós devemos respeitar
e não nos permite ser seletivos, ficando com partes da Bíblia que mais nos agradam. A palavra de Deus em sua totalidade é a boa, agradável e perfeita vontade que Ele tem para a minha e a sua vida. Na autoridade bíblica, o texto que nos ajuda a entender está em Isaías, capítulo 8, versículo 20. E diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Quem é a alva nesse texto? É o próprio Jesus. Então o que Isaías está querendo dizer aqui é que se não falarmos de acordo com a lei e o testemunho, nós não veremos a Cristo. Agora, por que lei e testemunho? Porque lei era referente aos livros de Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, também são chamados de Torá, a lei. Então, quando o Velho Testamento ele fala de lei, é uma referência aos escritos de Moisés. E os profetas são os outros livros que levam o seu nome. Então, lei e testemunho é uma referência a todo o Velho Testamento que apontava para o Cristo que haveria de vir como homem e habitaria no meio de nós. Outros princípios que eu queria falar com você são referentes às palavras sola scriptura, tota scriptura e analogia fidei. E eu não posso falar desses 3 princípios sem mencionar Martinho Lutero, que foi o principal responsável pelo que chamamos de Reforma Protestante lá no século XVI. Numa época onde as igrejas baseavam sua autoridade na tradição e nos costumes. Sola Scriptura, na sua tradução, fica somente a Escritura. É o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. Tota Scriptura, na tradução, fica toda a Escritura, e o que ela significa nós já discutimos anteriormente. E analogia fidei significa analogia da fé. E quer dizer que o que a Bíblia diz num determinado verso, ela tem que confirmar no outro. E se houver uma aparente contradição, eu devo buscar na maioria dos textos para entender aquele texto difícil. Um exemplo para ficar mais fácil para entender isso. A parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas, capítulo 16, nos versículos 19 a 31. Muitas pessoas, ao ler essa parábola, interpretam dizendo que existe o céu e o inferno físico, porque Lázaro estava no local e o rico no outro, e eles conversavam entre si. E ainda dizem que esse texto é base para a crença da existência do inferno como lugar físico. A Bíblia não ensina que existe um inferno como lugar físico. Para a Bíblia, inferno é a própria sepultura. Então, como eu devo entender essa passagem? Eu tenho que entendê-la no contexto da analogia da fé. Se toda a Bíblia me ensina que não há inferno, então esta parábola ela não está ensinando que existe um inferno. Pessoal, essa questão da existência ou não do inferno é um tema para um próximo estudo, onde a gente vai aprofundar isso com detalhes. Então, sem confundir a cabeça de ninguém, tá? Espera mais um pouquinho que a gente vai chegar lá. Voltando ao raciocínio. Mas afinal, o que ensina essa parábola então, João? Ensina que nos tempos de Cristo, os judeus eles tinham privilégios, sendo ilustrados pelo rico da parábola. Em contradição, Lázaro, que era pobre, mendigo, foi quem se salvou. Jesus contou essa história também para dizer que a nação judaica era rica porque tinha um conhecimento, mas por conta do orgulho e da hipocrisia poderia se perder. Enquanto Lázaro, que não tinha conhecimento, mas era manso, era humilde, de coração, poderia se salvar. Então essa era a moral da história. De fato é um texto difícil de entender mesmo, mas eu tenho que entender à luz da analogia da fé. Então, se tivermos esses princípios preservados, vai facilitar muito o estudo da Palavra de Deus. A Bíblia é de origem divina, tem Deus como seu autor, ainda que possua homens como escritores, e só ela, e toda ela, é a autoridade máxima. Quando eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática, eu vou andar segundo a vontade de Deus. Quando esses princípios são quebrados ou ignorados, fica mais claro entender por que existem tantas seitas e religiões pelo mundo. Bem, meu amigo, minha amiga, chegamos ao final de mais um estudo para a glória de Deus. E a partir da semana que vem, no estudo 3, nós começaremos os temas da Bíblia.
Então, te peço mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora e ative o sino para você receber a notificação quando o próximo estudo estiver no ar, tá bom? E chama mais gente. Vamos fazer dessa uma campanha de estudo da Bíblia, tá ok? Eu me chamo João Sena e não se esqueça, Jesus te ama.